falar. O UniTJ começa agora com esses destaques. Segurança. Como os taxistas encaram riscos da profissão. Economia, a alta do dólar e a busca pelo turismo nacional. Transporte público. Saiba como solicitar alterações em linhas de ônibus. E ainda, contando os dias para a formatura, os futuros jornalistas que viraram notícia. A partir de agora, no UniTJ. Motoristas de táxi têm adotado medidas preventivas de segurança em Porto Alegre, por causa do elevado índice de violência. É o que mostra a reportagem de Amanda Quevedo. Trabalhar como motorista de táxi em Porto Alegre tem sido um desafio. Com a palavra, Edson Duarte, que há 23 anos trabalha em frente ao volante. Eu meio que seleciono o passageiro, o local que eu trabalho. Eu procuro trabalhar em pontos alternativos, como shoppings, rodoviária. Mas muitas vezes a gente já tem um pouco já de conhecimento, né? Insegurança nos táxis. Este é um dos principais incômodos para quem trabalha nesta área. Os taxistas reclamam da violência em Porto Alegre. Bem complicado, bem constrangedor, né? O último assalto me colocaram no porta-mala e rodaram comigo 3 horas no porta-mala. Não era esse carro, era um outro carro. Ali, imagina, aquela história passa a tua vida na tua frente ali, né? Para driblar os assaltantes, quem representa a categoria recomenda o uso de aplicativos na hora de chamar um táxi. Sim, nós recomendamos que o taxista procure, principalmente à noite, optar pelo passageiro que chama pelo aplicativo, pela rádio táxi, pelo celular, que haja uma forma de conhecer. Porque quando o taxista é assaltado, geralmente é pelo anônimo. É aquele sujeito que pega na rua, é aquele sujeito que não tem como identificar a procedência. Então, o uso do aplicativo, do celular, da rádio táxi é bom para o taxista e é bom para o passageiro. A lei em Porto Alegre determina que todo táxi deve ter um monitoramento de segurança instalado pela empresa pública de transporte e circulação, que pode ser acionado pelo motorista. É o popular botão de pânico, que ainda é alvo de reclamações. E aqui embaixo que está o botão de pânico aqui, ó. O GPS que eles instalaram aí. Mas não funciona, não está funcionando. Por enquanto ainda não. Isso aí eles ainda estão em estudo, né? Eles estão... ainda falta alguma coisa para eles colocarem em prática. Porque por enquanto nós estamos só com Deus mesmo. E ainda, falando sobre deslocamento, vamos conferir a reportagem de Mariana Catalani sobre transporte público em Porto Alegre. Sou estudante de Direito e estou satisfeita com o circular, né, com esse ônibus, pois ele passa realmente entre 50 a 50 minutos. E lá na URGS, os ônibus para o centro são muito rápidos e não são tão lotados quanto aqui na Ritter. Principalmente no início do semestre, na Ritter, os ônibus são mega lotados, muito mega lotados. Hoje mesmo peguei o circular e ele não parou para várias pessoas porque ele estava muito lotado, muito lotado mesmo, não cabia mais gente, tanto é que teve gente que não pagou, entraram nas portas de trás. Em Porto Alegre, circulam mais de 1.500 ônibus. Em frente ao Campus Zona Sul da Uniriter, passam 2 linhas, a Orfanotrof e a Circular Zona Sul, também chamada de C80, que é utilizada por cerca de 2.000 pessoas diariamente. O ônibus ele é um atendimento coletivo, a gente otimiza o transporte em determinadas regiões. Então, as tabelas horárias elas são feitas para atender o maior número de pessoas possível. Mesmo sabendo que os interesses são diversos. Pessoas que querem se deslocar às 8, às 8h05, às 8h10, às 8h15. A insatisfação com a qualidade do serviço levou o Diretório Central de Estudantes da Uniriter a enviar um ofício pedindo a entidades para a melhoria do transporte aqui na região. E quem pega ônibus diariamente, será que sabe como se faz para pedir uma melhoria no transporte coletivo? Eu sempre ligo para o 118 ou para a Trevo, que o circular é de lá, e eu reclamo. Porque se ninguém reclamar, eles nunca vão saber isso. Mais ônibus nesses horários, tanto no horário de vida para cá de manhã,
E na saída de manhã também, quanto de noite também, acho que teria que funcionar. Já foi feitas reclamações direto para a STS, já liguei, já entrei pelo site, enviei reclamação, mas nunca obtive nenhum tipo de resposta. Saiba como solicitar reforço nas linhas de ônibus. O primeiro passo é enviar um e-mail com a reclamação para o assessor comunitário da EPTC, Márcio Ramos. O próximo passo é enviar a mesma solicitação para o consórcio que atende ao bairro de sua demanda. Depois é aguardar a visita de uma equipe técnica da EPTC e do consórcio para o estudo do caso. Encaminha um e-mail, um ofício, uma solicitação de algum representante para a EPTC e o e-mail vai estar disponível para ali. E a gente pode chamar lá o operador, que é a STS, que tem um setor específico para isso, para dentro da faculdade, para a gente construir ou reforçar esse canal que já existe, para a gente entender como é que a gente pode otimizar esse transporte. Veja a seguir. O jornalismo seria então uma oportunidade de eu poder viajar pelo mundo e conhecer o mundo. Eu tenho um convite para você, um chamado para ser um só com esse mundo. Nascer, viver, morrer, isso não significa absolutamente nada. Pare por um momento, feche os olhos, respire fundo, crie. Liberte seus sentimentos, esqueça os medos ou frustrações e busque em sua origem. Juntos, podemos trilhar caminhos extraordinários. Eu sou a arte e não aguento mais viver sem você. Ele já foi patrono de mais de 30 feiras do livro em várias cidades do Rio Grande do Sul. Saiba um pouco mais da história do jornalista e escritor Ayrton Ortiz. A reportagem é de Cris Vargas. Ele é um apaixonado por literatura que se encantou pelo jornalismo, mas foi através do som que tudo começou. Eu peguei a fase das grandes reportagens feitas através do rádio. Pessoas que viajavam pelo mundo inteiro e faziam aquelas reportagens maravilhosas, né? Aquilo foi despertando em mim uma curiosidade muito grande em querer conhecer o mundo. E eu sabia que a única possibilidade que eu teria para viajar pelo mundo inteiro é se fosse a trabalho, porque eu não ia ter dinheiro, né, para pagar aquelas viagens, né? Se fosse a trabalho. E o jornalismo seria então uma oportunidade de eu poder viajar pelo mundo e conhecer o mundo. Percorrendo diferentes lugares e culturas, Ortiz também se descobriu encantado por fotos. A foto ela começou para me auxiliar na hora de escrever o texto aqui no Brasil. Então eu tirava muita foto, né, de tudo que eu via, eu tirava foto, porque depois aqui na hora de escrever o livro eu buscava, olhando aquelas fotos, né, mais informações, né? O escritor Ayrton Ortiz lança na Feira do Livro de Porto Alegre o seu novo livro Nova York, onde passará o posto de patrono para o poeta Dylan Camargo. Uma coleção de crônicas sobre a cidade de Nova York, sobre a temporada em que eu morei lá, no começo do ano, né, sobre a minha interatividade com determinados lugares da cidade de Nova York, né. O Rio Grande do Sul deve virar livro nos próximos capítulos da trajetória de Ortiz. A alta do dólar fez com que os brasileiros viajassem mais pelo país. Leandro Osório. Com o dólar em elevação, a situação ficou apertada para quem precisa da moeda para viajar ao exterior. A alta da moeda também desperta o interesse de investidores que querem saber se vale a pena comprar dólar como uma aplicação financeira ou até mesmo de quem tem a moeda e quer lucrar com a venda. Segundo Mauro Calil, especialista em investimentos do banco O Invest, e Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da TOV Corretora, a tendência da moeda é de alta. Ambos os especialistas aconselham, para quem precisa do dólar, o melhor é comprar a moeda de uma vez. Os motivos que estão fazendo com que essa elevação aconteça não devem melhorar. Na ânsia de equilibrar o prejuízo, as agências de viagem acabaram subindo os valores dos pacotes para roteiros nas praias do norte e nordeste do Brasil. E a gente recebe no estúdio do UniTJ a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Uniriter, professora Denise De Roque. Essa elevação sem controle da moeda norte-americana atrapalhou os planos de muita gente que aproveitaria as festas de final de ano e férias viajando. Professora, a economia global pode sentir no bolso e acabar tendo uma crise pela falta de turistas no exterior? Bom, Leandro,
o impacto que essa questão do dólar pode ter para o turismo, ele vai depender de 2 fatores. Primeiro, quando a gente fala em elevação do dólar, a gente tem que pensar elevação em relação a quê? Então, a gente está sentindo aqui a diferença em relação ao real. Pode ser que em nem todos os países esse impacto se dê da mesma maneira, né? Vários países tiveram, sim, desvalorização da moeda, ou seja, a moeda deles passou a valer menos em relação ao dólar. Isso significa o quê? Que é o que o brasileiro está vendo. Para ele comprar, gastar qualquer coisa em dólar, ele precisa uma quantia maior de reais. Então, o nosso turismo, o que ele vai impactar? A gente já tem visto, se a gente pega os últimos números divulgados pelo Banco Central, em relação ao mesmo período do ano passado, o gasto dos brasileiros no exterior em viagens diminuiu pela metade. Isso é um sinal que sim, as pessoas adiaram esse plano ou cancelaram as suas viagens internacionais em função dessa moeda. Por outro lado, a gente pode ser beneficiado recebendo alguns turistas estrangeiros. Se para eles, a moeda deles agora vale mais em relação à nossa, eles podem vir para o Brasil, essa pode ser uma escolha para eles de turismo. E aí a gente pode ser beneficiado, esse é um aspecto. E a outra parte do impacto é a gente avaliar a renda das pessoas. Então, a cotação da moeda em si é uma coisa, a outra é a renda. Então, quando é que a gente teve muito impacto no turismo mundial? Quando a gente teve a crise lá de 2008, 2009. Por quê? Porque países europeus e os Estados Unidos, que foram os mais atingidos naquele momento, eram quem mais enviava turistas para outros países. Então, essas pessoas pararam de gastar. Aí, alguns países que dependem muito do turismo na sua economia, esses sim foram impactados. Então, o turista estrangeiro que vai vir para o Brasil, ele é então um ponto positivo para a nossa economia, porque ele pode sim aquecer o mercado nesse período de festas de final de ano e nas férias de verão. Pode. E a gente tem alguns destinos, né, que são bem importantes. Por exemplo, o caso clássico é o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito conhecida internacionalmente, que atrai muito turista estrangeiro. Então, a questão da cotação do dólar pode até um determinado ponto, vai beneficiar. Claro que vai chegar um momento se todo mundo... A cidade tem uma capacidade máxima, a rede hoteleira com uma determinada capacidade que não vai aumentar de uma hora para outra, né? Mas a tendência é sim ter bastante, eu creio que vai ter bastante turista estrangeiro lá em função disso. Se para um americano, para um europeu, com a cotação que está, pode se tornar mais vantajoso. Um outro aspecto que a gente tem é que talvez os brasileiros passem a optar por outros destinos. Professora, a gente agradece a sua presença no ITJ e no próximo bloco você confere. Um marco para os formandos e também para a Faculdade de Comunicação da Uniriter. É depois do intervalo. Segredo. Top secret, não podemos revelar. Clarissa conheceu Eduardo por um aplicativo de celular. Eles estudam na mesma faculdade, mas nunca tiveram um contato físico. Apesar disso, se falam todos os dias, toda hora, por mensagens no celular. Por quê? Acredito que eles mesmos se façam essa pergunta. Mas nem mesmo que o destino escolha um momento, um dia isso muda. E eles vão perceber que a vida não cabe na palma da mão. Não espere a vida escolher por você. E o UniTJ também abre espaço para uma notícia internacional. Nos últimos anos, muito tem se falado sobre o aquecimento do planeta. É por isso, Natália, que em dezembro de 2015 será realizada a 21ª edição da Conferência do Clima. O acordo deve determinar os esforços de cada país para a contenção das emissões de gases do efeito estufa. O objetivo da ONU é limitar a elevação do aquecimento global em até 2 graus Celsius. São esperadas entre 40 e 50 mil pessoas em Paris, mesmo com os recentes atentados terroristas. E se isso se confirmar, será a cúpula climática com maior presença de oficiais desde Copenhague em 2009. E agora, de volta ao Brasil, vamos falar de futebol. O pernambucano Everton Felipe, que joga na base do Internacional, é o personagem da história contada pelo repórter Carlos Lacerda. O sonho de muitos atletas é chegar aqui, nos gramados dos principais clubes do Brasil. Segundo o último dado feito pela Associação dos Atletas Profissionais, 1.100 atletas atuam no Rio Grande do Sul. Destes,
a maior parte vindo de outros estados. Se formos olhar as categorias de base, o berço da formação dos jovens talentos, o total chega a 850. Porém, destes, apenas 300 são formados aqui na aldeia, no estado do Rio Grande do Sul. 550 estão espalhados por todo o Brasil. É o caso do meia Everton Felipe. Há um ano saiu de Pernambuco e veio a Porto Alegre tentar a sorte nas categorias de base do Internacional. E ele está nos contando qual a maior dificuldade desses jovens que saem da sua aldeia para tentar a sorte em outros estados. Tudo vai em busca de um sonho. Quando você quer realizá-lo, quando você tem uma meta a cumprir, você tem que abrir mão de muitas coisas e aí a vida vai lhe forçar a aprender determinadas situações para você se fortalecer. Acho que você tem que abrir mão de família, abrir mão de amigos, abrir mão de festas, vai valer a pena. Hoje eu abri mão de muitas coisas, vai valer a pena. Eu sou feliz. Posso ter um vazio dentro de mim, que a minha família não está perto de mim, mas vale a pena. O futebol me faz pensar positivo, me traz felicidade, me faz acordar todo dia com força de vontade de vencer. Os que querem ter jamais serão. Eternizo em cada som. A emoção tem mais razão. Tá tudo bom. Os que querem ter. Fala pra eles, nós não somos iluminados, nós iluminamos, cantando o futuro igual nós tradamos. A altinha fluiu, o sol brilha no brejo, numa margem dessa guerra de ego. Os moleques são foda, que não tem macete, sente o flow que dá nó. A Faculdade de Comunicação da Uniriter está formando a sua primeira turma. É mais um motivo para comemorar no ano em que os cursos de jornalismo e publicidade ficaram com nota 5 na avaliação do MEC. O ano de 2015 é muito especial e marcante para a Faculdade de Comunicação da Uniriter. Esse é o ano em que serão graduados os primeiros jornalistas pela instituição. É muito bacana. Desde que a gente entrou, a gente tem as alegrias e também as tristezas de ser a primeira turma. As coisas estavam sendo montadas e a gente montou junto o curso. Então é muita alegria, é um marco mesmo, é muito bom. Pioneirismo é a marca desta futura jornalista. Além de integrar a primeira turma de formandos, ela foi a primeira a entregar o trabalho de conclusão de curso, o temido TCC. Daniela teve a orientação do professor Roberto Belmonte, um mestre no jornalismo ambiental. Além de orientador da Daniela, Belmonte é o professor homenageado pela turma, uma emoção diferente em seus 25 anos de jornalismo. Esse momento é novidade, esse momento é maravilhoso, ele é um retorno de todo o nosso esforço de acordar cedo, de pensar as aulas, de principalmente brigar muito com os alunos. Faz a matéria, faz o trabalho, refaz a matéria, refaz o trabalho, discute, chega cedo na aula, mesmo depois que ganha prêmio, tem que continuar vindo na aula. Resultado comemorado também pela coordenadora do curso de jornalismo. Nós temos a convicção de que nesse ano de 2015 a gente está entregando para o mercado um grupo de jornalistas muito qualificado, né? Que é a nossa primeira turma, que é de um currículo inovador, de um currículo que foi reconhecido, alunos que passaram por inúmeras experiências nesses 4 anos, tanto da área de jornalismo impresso, webjornalismo, rádio, TV, assessoria, documentário. Os professores envolvidos com a formatura estão preparando uma surpresa para os formandos. Segredo. Top secret. Não podemos revelar. Não podemos revelar. Essa informação ninguém saberá. Só os formandos no dia da festa. Em nome da equipe do UniTJ, parabenizo os formandos das primeiras turmas de comunicação da Uniriter, publicitários e jornalistas. E assim encerramos essa edição do UniTJ, desejando sucesso aos colegas de profissão, agora jornalistas graduados. Tchau! Até a próxima!